Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar um material dentro do Revit sem complicação nenhuma. Os materiais eles são aplicáveis em diversos elementos construtivos dentro da modelagem e muitas vezes em diversas etapas do projeto a gente vai precisar deles. Então quando a gente não aplica nenhum material, a visualização gráfica ela fica muito neutra, muito sem distinção de material de uma coisa para outra, e é normal que a gente tenha em um projeto mais de um material presente. Então, como isso é uma coisa natural, é muito bom que a gente saiba utilizar esses materiais e aplicá-los também em todos os elementos. É importante que a gente saiba criar diversos tipos de materiais, seja um metal, uma grama, uma madeira, e no Revit ele já vem com uma própria biblioteca de materiais em que a gente seleciona simplesmente e a gente só pode fazer uma simples modificação de como vai ficar essa visualização gráfica, tá? Mas o material em si a gente não precisa criar do zero, a gente pode só selecionar um que se assemelhe bastante com o que a gente quer dentro da própria biblioteca, tá? Então vamos para a tela do computador ver como que isso funciona na prática. Bom, eu já tô dentro de um projeto aqui em que eu tenho vários materiais criados já, pra gente olhar como exemplo. Então, primeira coisa, onde que a gente entra no navegador de materiais? Você pode entrar pelo teclado em MT de materiais, que ele vai carregar aqui, navegador de materiais, ou também pela aba de gerenciar materiais. Nessa janela, cada material criado que você tem aqui, ele vai ter 3 abas. Tem essa de identidade, em que ele mostra o nome que você colocou para ele. Você pode colocar algum tipo de descrição, separar por classe, fazer algum tipo de comentário, colocar palavras-chave para poder filtrar numa tabela, por exemplo. E você pode até colocar fabricante, modelo. Às vezes é um material específico, sei lá, um piso cerâmico, que você já tem um site onde costuma fazer a compra dele, então você pode colocar aqui a URL desse site, então você pode até colocar o custo. Então tem vários tipos de informações que você pode estar inserindo nessa aba de identidade. Nos gráficos é onde tem a ver sobre a visualização gráfica do projeto. A aparência é onde a gente seleciona o tipo desse material. Então, para a gente criar um material novo, onde que a gente vai? Vai ter essa pastinha aqui embaixo e vai ter essa opção aqui nessa bolinha com um mais. Aqui, quando você dá um clique em cima, vai aparecer criar novo material ou duplicar material selecionado. No caso, eu vou criar um novo mesmo, e ele vem com esse padrão cinza genérico, é um padrão, é um material que não tem nada, né? Então, dando um clique com o botão direito do mouse, você tem essas opções aqui de tá editando o material, duplicar, renomear, excluir ou adicionar a favoritos. No caso, eu vou renomear e eu vou colocar aqui metal aço escovado. E aí você pode colocar, no caso eu coloco RD aqui, que é por causa do Revit definitivo, que é meu curso. Então já vou deixar colocado aqui. Estando com ele renomeado, eu vou vir aqui em a identidade, ele já foi trocado também. Aqui nos gráficos a gente mexe depois. Eu vou vir aqui em aparência e eu vou clicar nesse botão de substituir esse recurso, tá? Esse primeiro aqui, onde tem 2 quadradinhos. Quando a gente clica em substituir recurso, ele abre uma outra janela de navegador de recursos. Então, todas essas pastas aqui tem muitas coisas. E você pode até estar dando uma fuçada aí, né? Porque cada pasta vai ter um grupo de classificação, né? Alvenaria, azulejo, cerâmica, enfim. Deixa eu procurar alguma coisa aqui que tenha a ver com metal, ó. Metal. Acetinado. E eu posso estar trocando aqui, olha, para visualizar melhor. Quando eu quero selecionar o material, eu clico nessa setinha,
que tá assim. Então aqui ele já vai carregando e eu consigo ver um pouco mais perto, né? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui já é mais fosco. Esse aqui ele é bem polido. Aqui galvanizado. E aí tem vários tipos de metal. No caso, eu tô procurando um escovado, né? E aí, no caso, aqui eu tô fuçando, né? Mas eu poderia já pesquisar aqui, ó, um aço escovado. Enter. E aí ele vai me carregar as pastinhas que tem esse metal. No caso, ó, eu tenho essas duas opções nessa pasta. Não é bem o que eu... Mas aqui nessa outra pasta já tem muito mais opções. Então, deixa eu ver isso aqui, esse último. Às vezes demora um pouco pra carregar, tá? Porque quando a gente trabalha com materiais, já puxa um pouco mais do computador, tá? Até eu tô ligando o meu cooler aqui, porque o computador realmente começa a esquentar quando começa esse tipo de trabalho, né? De visualização mais realista. Eu acho que esse aqui tá bem próximo do que eu quero. Escovado leve, tá vendo? Então, tem vários tipos de material que você pode estar olhando e ver, tipo, nossa, esse aqui é o tipo que eu quero. É desse jeito aqui. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com esse daqui. Inoxidável, escovado, aparência metal, metal aço, tá? Então, ele te dá aqui nessa tabela o aspecto, tipo e categoria, tá? E aí, tem muita coisa mesmo. Por exemplo, cerâmica. É que eu não vou ficar trocando porque eu já escolhi, né? Mas olha, tem aqui 6 opções. Tudo isso aqui. Então, uma vez que você escolheu o material e trocou aqui nesse botão, você pode fechar essa janela. E aí, a gente vai voltar para esse navegador de materiais. Aqui, você pode estar editando o nome, a descrição dele, mas eu geralmente não faço isso, já deixo aqui na identidade. Agora, nos gráficos, que a gente vai definir como ele vai aparecer na nossa visualização gráfica do projeto, porque a gente não fica colocando realista o tempo inteiro. O realista, ele pesa muito a visualização, deixa o Revit lento, então para você estar trabalhando ali no dia a dia, eu não recomendo que você deixe uma visualização realista. Eu gosto de usar cores consistentes, no máximo, mas realista, ele realmente pesa no computador. Aqui no sombreamento, você pode utilizar a aparência de renderização, que aí ele vai puxar uma cor próxima a essa imagem, tá? Mas se você quer uma cor, por exemplo, pra mim esse cinza tá muito escuro, eu vou querer mais claro ainda. Você tira essa marcação para desbloquear a edição da cor e puxa para uma cor que você queira, né? No caso, eu queria mais claro. Aqui no padrão de superfície é quando a gente vai ver a face do material. Então, por exemplo, se eu quero aplicar um metal de aço escovado, né? Vamos supor que eu vou aplicar numa maçaneta de uma porta. Então, o padrão de superfície é quando eu tô vendo essa maçaneta de frente, né? Eu tô vendo a face dela. Então, no primeiro plano, eu vou colocar como sólido. E eu não vou colocar, por exemplo, eu não vou colocar nenhuma textura. Eu poderia, se eu quero uma textura, eu coloco a textura no primeiro plano e coloco no plano de fundo um fundo sólido, para ele ter essa sobreposição, né? Então, vamos supor que eu quero uma textura realmente, né? Eu vou colocar os preenchimentos sólidos aqui no plano de fundo, eu deixo esse cinza mais claro, e aqui no primeiro plano eu posso pôr... deixa eu ver. Eu vou pôr isso daqui, ó, de alumínio. E aí eu deixo uma cor mais
mais escura para dar um contraste com o plano de fundo, tá? Então, na face, ela vai aparecer para mim com essas linhas diagonais e com plano de fundo claro. Isso no padrão de superfície. Agora, se eu tô vendo essa maçaneta de corte, aí eu tenho esse padrão de corte para estar escolhendo também. No caso, funciona a mesma coisa, eu posso colocar uma achura, um tipo de textura pro corte também. Então, geralmente, vamos supor assim, para material de concreto, a gente sempre deixa, tanto para corte quanto no padrão de superfície, aquela texturinha de concreto, né? Pra gente conseguir diferenciar logo de cara que é uma viga, que é uma laje de concreto, né? Então, é bem interessante a gente ter esse recurso de achura, de primeiro plano e plano de fundo. Quando você quer só uma cor, uma coisa sólida, você pode pôr no primeiro plano mesmo, aqui um preenchimento sólido e escolher a cor. Quando tem nenhum, você não precisa nem alterar a cor, que ele não vai nem ser aplicado, tá? Então, é só quando você tem um padrão escolhido, né? Ou seja, uma textura ou o sólido, que aí ele vai tá aparecendo. Eu vou deixar o plano de corte, no caso da maçaneta aqui, e eu vou aplicar, tá? Essa janela, eu entrei pela aba da vista de gerenciar, né? Aqui na função de materiais, mas muitas vezes quando eu tenho um elemento selecionado e eu venho editar tipo, dependendo, né, se é um componente ou o que for, e tiver a opção de materiais e acabamentos para editar nas propriedades de tipo, aí eu posso estar escolhendo por aqui, tá? Então, que nem eu dou um clique e vai aparecer esse quadradinho com 3 pontinhos, uma reticências aqui. Você clica nele e aí ele vai abrir o navegador de materiais e você pode estar editando os materiais por aqui também. Mas geralmente é para você vir escolher um novo material que você quer substituir e para fazer essa edição do componente, né? No caso do componente. Mas, por exemplo, que nem eu vou entrar no 3D pra gente conseguir ver o caso da porta. Eu vou editar essa porta pivotante aqui de entrada e eu vou colocar no material do puxador. E eu vou escolher esse material que eu acabei de criar, tá? Ok. Aplicar. Ok. É que a escala deve estar grande, mas apareceu uma linha aqui, ó, que é a da textura que eu escolhi aplicar. Então, deixa eu ver se eu diminuir aqui, ó. Eu deixei uma escala um pouco maior e aí apareceu aquelas 3 linhas, que é a textura que eu coloquei no padrão de superfície. Se eu vir tentar passar um corte, eu vou tentar passar por cima, que é mais fácil, né? Pra ver ele no corte, essa maçaneta no corte. Quase. Aqui. Ó, tá vendo que o padrão de corte dele é aquele cinza escuro. Então, eu vou aqui em materiais. Vamos supor aqui, eu vou pôr um vermelho. Ok. Ele já ficou vermelho, tá? Então, é assim que a gente vai controlando a visualização de um material. No caso dessa porta, ela tá toda sem material. Bom, eu tô com esse template meu desatualizado, mas por isso que essa porta, ela tá toda sem material nenhum. Mas, por exemplo, aqui, em que já é uma versão nova do template, eu tenho um tipo de porta como MDF branco, mas eu também tenho como material de madeira. Então, eu tenho essas opções. E é bom que você deixe aplicado esses materiais, porque você tem como diferenciar mais fácil durante a visualização do 3D na sua modelagem. O que que é o que. Então, madeira geralmente sempre é algo marronzinho,
cinza vai sempre estar presente para representar metal, concreto, um material genérico de chapisco. Então é bom que você saiba como mexer nos materiais, tá? Se você quer ajuda para criar algum tipo de material específico e não conseguiu, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima!